pessoal! Mais um Fisiotalks hoje. Mariana Montarroz aqui com vocês. E com a edição especial do Cefid, eu tô com Lorena Suassuna, fisioterapeuta, doutora em osteopatia, empreendedora e mais um monte de coisa. Lore tem um currículo invejável, maravilhoso, uma profissional incrível que tive o prazer de conhecer e me aproximar ainda mais quando eu fiz o Cefid, né? Quando eu fui para o Cefid, participei do Congresso de Fisioterapia Integrativa e Dor. E foi fantástico, minha gente. Então, eu precisava fazer essa edição especial, trazer esses palestrantes, esses profissionais maravilhosos. E o quanto eu fiquei ainda mais entusiasmada e apaixonada pela fisioterapia. Então, Lore, muito obrigada por ter vindo. Obrigada por ter engajado comigo esse projeto de trazer os palestrantes. Sim. Né? Lorena, muito respeitada por todos. Toparam na hora. Foi muito bom. Obrigada. É um prazer estar aqui, Mari. E vamos falar um pouquinho sobre essa fisioterapia integrativa, como foi o projeto lá, né, do Cefid, como foi que, o que é que você achou, né, em relação aos profissionais e desse tema abordado, o que foi que te levou a ter essa necessidade? Primeiro, eu acho que os fisioterapeutas estão precisando de uma visão maior, né, do paciente. A gente na faculdade é treinado para ver onde está a dor do paciente. E quando a gente fala de fisioterapia integrativa, e eu tive o privilégio de conhecer a osteopatia ainda na faculdade, que foi há bastante tempo. eu trabalho com osteopatia há 20 anos. Nossa. Então, eu tive os primeiros contatos, eu estava na faculdade, coisa que ninguém falava sobre isso. Verdade, né? Viu? Então, veja, a osteopatia no Brasil tem 50 anos. Tem 20 que eu conheço. Né? Então, assim... Pioneira, né, querida, aqui? Old school. Mas, assim... Quando eu tive a visão do paciente de forma global, não só uma dor no ombro, uma dor na perna, uma dor na coluna, olhar o paciente na família, no trabalho, nas emoções, porque tudo isso interfere. Perfeito. Né? Então, eu e André, né, ele acreditou no meu sonho. E aí eu disse assim, André, a gente precisa levar os fisioterapeutas a uma mentalidade melhor, a entender que o paciente ele precisa ser tratado de forma global, né? E não segmentado, como normalmente a gente faz. Isso. A medicina é segmentada, né? Difícil a gente encontrar um médico integrativo que olha o paciente como um todo. Verdade. Então, quando eu resolvi colocar esse congresso para funcionar, eu quis trazer pessoas... que foram os nossos palestrantes, que eu sei que já trabalham com a fisioterapia integrativa, que já tem o nome no mercado, para que as pessoas que estivessem no congresso se inspirassem. Sim. Né? E quisessem crescer profissionalmente. Assim a gente vai levar o nome da fisioterapia pernambucana muito para cima. Com certeza. É exatamente isso que acontece, viu? Eu, enquanto espectadora ali, né, do congresso, foi exatamente isso que eu percebi, que eu senti. E o quão eles... são acessíveis a isso. Então, assim, você vê que é uma realidade alcançável. Aí você diz assim, poxa, realmente tem muito além para mim, né? E foi um pouco do que eu pensava quando eu me formei, né? Quando eu entrei na fisioterapia, a gente via a fisioterapia como algo muito global. Então, Sim. Como é que você sai dela querendo ser tão nichado, né? Tão resumido. Você não pode ser Não, eu ainda hoje escuto. Não, essa fisioterapeuta, ela é especialista em joelho. Ou essa fisioterapeuta é especialista em ombro. Eu falei, mas o ombro tá onde? O joelho tá preso aonde? Né? Não estou criticando, pelo contrário. Não, até que seja, mas que saiba ver também que ele faz parte de um corpo, né? Exato, e não que, eu tô com dor no joelho, vou só olhar o joelho. Aí você escuta do paciente, como eu já escutei muito, eu fiz fisioterapia e não adiantou de nada. Por quê? Porque ninguém olhou, porque tinha que olhar, né? É isso. Veja, o joelho, tem uma inervação que sai lá da coluna que vai pro joelho. Se ele fica só mexendo no joelho, adianta? Se o problema for da inervação, não adianta, minha gente. Então, assim, se a gente não olhar o paciente, a gente não vai ter tanta resposta. Foi isso. E, assim, eu achei fantástico nas tuas palestras, que foram 3 palestras? 4 palestras. 4 palestras. E
que foi justamente isso. Teve uma que você... Nossa, a coisa mais linda, as fotos lá. Eu disse, menina, e não é isso mesmo. Aí teve uma que falou sobre a cólica e que poderia trazer a dor para a região lombar, porque era um nervo e tal. Eu falei... Aí eu disse, faz todo sentido da minha dor, isso que está acontecendo. Eu falei da dor pélvica crônica, né? Isso. E o trabalho com a osteopatia nisso, que os pacientes que têm problemas pélvicos normalmente não chegam pra gente na fisioterapia pélvica, por exemplo, com dor durante o ato sexual ou com dor na própria musculatura da vagina. Eles não chegam com essa queixa no meu consultório, porque eu sou osteopata, Sim. né? Mas eles chegam com uma dor lombar que não passa por nada, uma dor cervical que não passa com nada. Então, quando a gente vai conversar, fazer avaliação e entender o que está acontecendo, a gente pega isso e faz, opa, tem um negocinho aqui a mais, né? Então, por exemplo, a cólica, o útero ele é inervado pelo sacro. Se o sacro tá, vamos falar numa forma bem esdrúxula, tá? Ele tá mal posicionado, ele tá tortinho, por conta de tensões faciais que existem dentro da cavidade abdominal, o útero ele vai ser puxado, porque tem um ligamento que sai lá do útero que fixa lá no sacro. Então, se tem uma tensão dessa, por que o útero não vai doer? Claro que ele vai dar mais cólica, né? Já acontece a contração, já incomoda. Se tem ainda alguma coisa a mais... se você tem endometriose, mioma, cicatrizes, né? Se você tem tudo isso, vai gerar mais tensão lá por dentro e vai gerar mais desconforto. Então, quando esses pacientes chegam pra gente, a gente tem que ter um olhar todo acolhedor. Mais do que os pacientes normais. Por quê? Porque normalmente esses pacientes, eles vão pela medicina tradicional, vão fazer exame, porque tá com a dor na lombar, por exemplo. Você vai fazer 1000 exames e nada que você tem, que apresenta na sua coluna, vai dizer a dor que você tá sentindo. Exato. Então, a imagem, ela não diz isso pra você. Então, a gente tem todo esse cuidado e quando você entende que o paciente é um todo e esse cuidado com ele já entende o porquê, ele vai entender que você sabe o que você está falando, isso. Né? Vai conseguir, vai fazer tudo que você pedir, ele vai fazer, porque ele entendeu que você está ali por ele, né? Então, a fisioterapia integrativa é muito isso, é você dar aquele acolhimento, ter uma escuta ativa de qual é a dor dela de verdade. Isso. Porque muitas vezes eu escuto no consultório assim, eu falo e as pessoas não acreditam na dor que eu tô sentindo. Eu ia dizer isso agora. Às vezes até o próprio paciente não tem nem noção da dor, porque assim, a pessoa ou os outros invalidam tanto dor às vezes, né? E aí quando você vê um profissional que, na verdade, ele acolhe a sua dor, mostra, dá sentido e resolve. Então ele vai dizer assim, como assim? Achei o meu anjo da guarda, né? Porque dor é limitante, dor é estressante, dor é gatilho para outras doenças, né? Para outras situações. E como a gente meio que normaliza a dor, né? Se a gente não quebra o ciclo de dor, a gente vai para depressão. Então, vê que complicação danada. Quando a gente quebra esse ciclo, a gente melhora a qualidade da vida inteira dessa pessoa. Então, a gente tem que fazer isso para ontem. Agora, isso vem muito também da nossa própria cultura, né? Assim, um sapato tá apertando, mas vamos lá, vai com dor mesmo. Se tá com dor, vai com dor. Não normalizem a dor. Não normalizem a dor. Dor não é normal. Sentir dor não é normal. Por mínima que seja, sentir dor não é normal. Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com esses pacientes mais resistentes à dor, né? Porque já estão acostumados a sentir tanta dor. Mas é só uma dorzinha. Dorzinha, não, amor, dor não é normal. O povo morre de rir comigo. Como é que tá aqui? Eu tô lá tratando, como é que tá aqui? É pouquinho. Assim, mas tá doendo, não tá? Tá. Tem gente que faz, eu não sei o que é dor. Eu fiz, é desconfortável? Eu fiz, então tá ruim. Aqui é confortável? Eu fiz, então aqui tá ruim. Então, às vezes eu tenho que ensinar o paciente o que é que tá ruim. Porque ele não sabe. Vê, que doidice. Não conhece o próprio corpo. Ou então já vive nele há tanto tempo que... Já vive nesse processo de tanta dor que uma besteirinha não é nada. É verdade. E dor não é normal. Né? Ai, que bom, né, gente? Que a gente agora tá, assim, absolutamente consciente disso. Não pode. Ô, Lorena, outra coisa que a gente vai meio que quebrar um tabu aqui agora. Opa. Falou de osteopatia, vem logo coluna. Na verdade, falou de fisioterapia, vem logo ossos e músculos, né? Falou de osteopatia, coluna.
Aí já vem os estralos, quiropraxia. Então, o povo já vem logo nesse contexto geral. E foi uma coisa que eu fiquei também encantada, falando sobre osteopatia em questões viscerais. Então, a gente já sabe, né, quem é do meio, que também tem muito a ver, justamente quando você traz essa questão da dor do útero ligada ao sacro. Então, conta pra gente um pouquinho como é esse mundo da osteopatia no geral, assim, vamos explanar bem. A osteopatia, eu digo que a gente tem uma gama de ferramentas. A manipulação articular é uma dessas ferramentas e foi bem colocada em evidência, como se toda a osteopatia fosse isso. A osteopatia ela é uma filosofia, né? Que a gente trata com as mãos, a gente devolve ao corpo a capacidade de se autorregular, de chegar na homeostase, né? Porque nosso corpo ele vive recebendo informação de fora, uma pancada aqui, uma topada ali. Então, essas informações, se o corpo estiver bem, como eu falei lá na palestra, se estiver na sua CNTP, na condição normal, temperatura e pressão, se você estiver saudável, automaticamente ele se cura. Ele vai se adaptar e você não vai sentir nada. Só que você não come bem, não dorme bem, vive com dor, tem 1000 coisas acontecendo, está estressado, está depressivo. O seu corpo ele vai ter essa capacidade de se curar? Ele vai perder. Quanto mais coisas dessa que eu falei aqui você tiver, menos a sua capacidade de se curar vai estar boa. As influências externas vão estar muito maiores do que, né, a sua própria... Isso. E aí o que acontece? O seu corpo ele não vai conseguir se adaptar a essas informações que chegam de fora. Então, ele vai começar a sentir mais dor. Ele vai começar a gritar. Porque vai ser uma dor tão incapacitante que você vai gritar. Você vai, não posso fazer mais nada. Isso aqui, pra mim, vai me limitar. Travou. E aí, qual é o X da questão? É a gente, com o toque da mão, às vezes com um pequeno toque, por exemplo, nas vísceras, porque a gente trabalha a parte do efeito do toque mesmo, sim, né? Na parte dérmica e na parte reflexa da víscera, porque a gente não fica catucando na víscera propriamente dita. Mas esse reflexo, ele começa a se tratar. E aí o paciente, ele começa, tem um negócio errado aqui, vamos começar a se cuidar. Então, com a osteopatia, com as mãos, a gente devolve, a gente manda o corpo olhar essas partes que estão ruins e a partir daí ele diz, eu posso me ajeitar. E aí começa a se curar. Então, nós somos ajudantes do corpo, né? A gente organiza, a gente dá a informação certa naquele momento para que o corpo consiga se curar. Era isso que eu ia comentar, né? Para quem não é da área, ou enfim, a gente tem os receptores, né? Então, tudo isso, de fato, são respostas neurológicas, né? De sensibilidade. Então, muitas vezes, eu digo isso até numa massagem, por exemplo. Às vezes você tem uma dor em certo local, mas é na mão que você vai sentir, ou no pé que você pode sentir certos pontos. Dores reflexas, né? Dores reflexas. Então, assim, tudo isso faz sentido, gente, no corpo em geral, porque são respostas neurológicas, de fato. E uma outra então, coisa assim, importante. não é balela não. Tocou ali, vai passar. Não é não. Essa história da gente se queimar e passar a mão, isso aí já é um reflexo, né? A gente espalha a dor... já é um reflexo também. Então, assim, isso faz sentido, viu, gente? Isso é científico. E outra coisa importante é entender que, por exemplo, a pele, a musculatura, vamos para uma coisa mais palpável. A musculatura dos braços e das pernas, por exemplo, tem a mesma origem embriológica do que as vísceras. Então, quando a gente está lá no processo de formação, aquele mesmo tecido, ele vai invaginar, não sei o quê, e vai formar vísceras e músculos ao mesmo tempo. Sim. Então, eles têm respostas. Sim. Eles trabalham juntos. Então, por exemplo, uma dor no coração. Todo mundo sabe a dor do coração que dói pro ombro direito e vai até a mão, certo? Então, essa dor reflexa, ela tem muito dessa formação embriológica. Porque o reflexo dermátomo, né, é a sensibilidade do braço. Então, quando a gente entende que a embriologia é a mãe das coisas, né? É a nossa formação, é lindo. A gente precisa entender que o corpo, se a gente toca aqui ou toca ali, porque as pessoas que não estudam a embriologia não vão entender que, às vezes eu toco nas costas, mas estou tratando um negócio aqui na frente. Ou, às vezes, eu estou mexendo aqui na frente, numa víscera, e eu tenho que, para relaxar um pouco, para distensionar as costas. Enfim, porque a saída nervosa está nas costas, que vai para aquela víscera, né?
Então, muitas dores que a gente tem no corpo, a maioria das vezes não é lá. Só se você realmente levar uma pancada, né? Levou uma pancada, caiu de joelho, bateu as costas. Aí sim eu vou dizer, não, sua dor é aqui porque você machucou. E até que chegue a uma disfunção fisiológica daquele órgão. Demora. Mas ainda assim pode estar ligado, né? Sim, a essa resposta. porque, veja, às vezes a pessoa não tem nenhuma doença no órgão. Mas um posicionamento inadequado daquele órgão. Vamos falar do fígado. Tem a gordura do fígado, certo? Quando o fígado ele tem muita gordura no fígado, ele fica mais pesado. E às vezes ele desce um pouquinho. O que é que acontece? A gente tem ligamentos que são presos no diafragma, e esses ligamentos começam a ser tensionados. Então, na respiração, começa a doer uma dor nas costas e você não sabe que danado é. E é um fígado que está com gordura que desceu um pouquinho. É isso. Entendeu? Outra dor que o povo conhece muito é a dor do rim. Né? Que é uma dor aqui nas costas. Vai para as costas. Confunde com dor na lombar, não sei o que e tal. O rim, ele tem uma conexão muito grande do diafragma com o psoas. Ele fica descendo e subindo nessa face aqui. Às vezes, quando você tem um fígado mais pesado, ou você leva um trauma na barriga, esse rim, ele pode sair, que a gente fala, sair do trilho facial. Uhum. Ele pode girar um Deslocar pouquinho. um pouco. Quando ele gira um pouquinho, a gente tem o quê? Ligamento. Os ligamentos que vão conectar na coluna, sustentar, começam a ser tensionados. E aí a pessoa começa a ter muita dor. E uma dor, por exemplo, na parte posterior da perna, que pode confundir com ciático. E não tem ciático. E aí? Não tem nada que, na imagem, nada que comprove que tem uma hérnia que está comprimindo o ciático. E aí? Aí você tem que fazer uma avaliação para poder ver se o rim está ruim. Enfim, a gente chega no processo avaliativo, a gente faz o diagnóstico da disfunção de mobilidade dessa víscera e trata. Aí o paciente fica bom. Tenho vários pacientes assim. Ela disse assim, eu fui não sei quem, eu busquei não sei quem, eu fui no médico tal, ninguém curou minha dor. E aí é o olhar, né? Sim. O olhar completo. Hoje... E outra coisa, a gente não pode esquecer que o corpo humano não é aquele desenho que a gente nada. vê, não. Né? As coisas não são bem organizadinhas naquele desenho, não. São órgãos em cima de órgãos, são as cavidades. Como vocês falaram, que eu fiquei assim, 10 anos de formada e agora vocês vão me dizer que existe mais de um diafragma no corpo. 5. Eu fiquei assim, incrível. Não, mas é muito bom. E é justamente isso, você entender que tudo ali está interligado, né? A gente parar com essa história de querer ver os membros e, assim, os órgãos. Minha gente, cada um está interligado no outro, que está também interligado a uma parte externa, vamos dizer assim, do corpo. Aí, por exemplo, vou para a sua área, que é de respiratória, que você gosta. Aí chega um paciente que tem uma dor muito grande na cervical. Muito grande, muito grande, muito grande. E ele é DPOC. DPOC tá assim, né? Sim. Posição DPOC é bem mais cifótico, com a cabeça bem anteriorizada e tal. Tem ligamentos que saem da pleura e vão para C7, a sétima vértebra, e para T1 e para costela. Então, tu imagina que esse paciente tá com os ligamentos assim, né? Isso. Tudo repuxado e uma dor que não passa com nada. Adianta tu ficar mexendo no pescoço dele assim, ou fazendo só fisioterapia respiratória? De jeito nenhum. A gente tem que devolver a mobilidade daquela pleura, daquele ligamento, para que ali o paciente consiga melhorar. Exato. Aquela postura dele vai melhorar? Não, porque já é uma coisa... provável, já tá crônico, tem uma coisa muito já crônica, é muito fixa. Mas ele vai adaptar numa situação que tem menos dor. Então, isso é devolver, dar capacidade do corpo a se curar. Curar para ele. Não para o que eu quero. Isso. Né? A gente, às vezes, foi o que a gente conversou já também, né? Às vezes a gente tem um objetivo, mas tem que entender qual é o objetivo do paciente, né? E até onde ele consegue chegar por ele, porque quem é realmente o protagonista ali é o paciente. É o paciente, né? Exato. E essa história da respiração, existe um método também, RTA, eu ainda não sou lá, não estou muito por dentro, mas já vi algo, participei de uma aula. E é bem por aí, elas vão ali mobilizando a criança, tem posicionamentos. E quando a gente vai trazer isso, por exemplo, meu ambiente de emergência, a criança está lá hiperinsuflada, está cansado. Se eu chego para conter um pouco aquele tórax, se eu vou
meio que alongando um pouco, aí já chega a médica. Não, mas olha, por que tem que fazer isso acontecer? Eu disse, olha, peraí, querida, vamos lá. Uma coisa por vez. Vamos primeiro ajustar um pouquinho aqui esse tórax, né? Tentar facilitar um Acalmar um pouco pouquinho. pra gente conseguir ganhar algo e, de repente, até direcionar. Tem bebês, principalmente, a gente vê muito bebês, né? Que eu chego e direciono. Eu disse, olha, procura depois um fisioterapeuta, porque tem aqui uma posição, tem aqui um exercício e tal, enfim. Então, a gente precisa realmente ver esse todo e entender. E, assim, muito paciente, ele se autodiagnostica, né? Ele diz assim, eu estou com dor, não sei aonde, vou tomar... Eu tenho uma tia que é assim. E vou tomar isso, vou tomar aquilo, a gente chama ela de CRM. Porque sabe de tudo e tem remédio para tudo. Mas não quer ver, de fato, ali a raiz daquela dor. Então, na osteopatia, a gente vai muito atrás da causa, né? Isso. Do problema. É a raiz. E uma grande dificuldade nossa é que eu me coloco nisso, é que nós osteopatas, nós não disseminamos o que é realmente a osteopatia. Isso. Sabe? Isso eu vou fazer um trabalho de disseminação. Não, de verdade, falando do que a gente faz, de como a gente faz. Porque as pessoas acham que a gente só instala. E não é isso. Tem paciente que eu não dou um instalo, porque não precisa. Às vezes o paciente tem medo, eu vou usar um negócio que o paciente tem medo, não quero. Às vezes, por falta de informação, o próprio médico manda parar o tratamento que está tendo evolução. Sim, vocês sabe? falaram muito disso, né? Eu tive vários problemas quanto a isso. Hoje em dia, não mais. Muito pelo meu posicionamento. Porque eu falo para o paciente, veja, o meu trabalho é assim, assim, assado. Eu faço isso, isso e isso. A osteopatia é assim, assim, assado. Então, eu digo que eu prego a palavra da osteopatia. Porque quando ele vai para minha maca, depois da avaliação, ele entende que não é só estalo. Ele entende que, às vezes, eu só passo a mão. Eu toco aqui, eu toco ali. E a gente fica conversando a consulta inteira. Parece mais uma terapia do que osteopatia, né? E não é isso. Eu estou devolvendo de forma sutil, com toques extremamente sensíveis e superficiais, aquela mobilidade, devolvendo aquela informação nervosa que estava precisando. E aí o paciente tem um retorno, faz, eita, melhorei. E parece que tu nem fez nada. É imediato, muitas vezes é imediato. Imediato. Claro, a gente tem pacientes que estão travados que vão assim, termina sofrendo um pouco mais, né? Porque chega lá numa situação muito complicada. Mas uma pessoa que está com a dor e que a gente sabe que é mais fácil de resolução, sai na mesma hora, sem dor. Então, é muito assertivo, sabe? E eu vou me comprometer, como fala a André, a gente tem que se comprometer com os outros. Isso. Eu vou me comprometer a levar um pouco mais da osteopatia para que as pessoas conheçam o que é. E não fiquem achando que a osteopatia é só estalo. Porque a manipulação articular, que são os estalos, é só uma das nossas ferramentas. Então, a gente não precisa dela só isso. Se for para usar, a gente vai usar, se for necessário. Se não, não tem problema. A gente tem uma gama de outras. Seria onde entra o MTM? O TME? Não, o MTM, sim. O MTM, sim. O MTM, a gente vai avaliar o paciente. Primeiro, o que é MTM, né? Eu aqui, o que é MTM? O MTM é uma formação Master em Terapia Manual, agora visceral, né? Que eu resolvi criar para poder que os fisioterapeutas entendam que as vísceras também têm relação com as dores somáticas, né, as dores no corpo, e a partir daí eles consigam tratar de forma mais assertiva essas dores. Mas às vezes a dor não está só na víscera. A gente tem que diferenciar se a dor vem da víscera ou se a dor vem do corpo, né? Da parte nervosa, a gente tem que saber diferenciar isso. Então, o MTM nasceu muito da necessidade dos fisioterapeutas de entender por onde começar o trabalho, né? Então, com 20 anos de formada, com 20 anos de trabalho, digamos assim, 18 anos de formada, eu comecei a trabalhar antes de terminar a faculdade, mas trabalhar assim, estágio, trabalho, pilates, não sei o quê. Com 20 anos de experiência, pegar tudo que eu sei e colocar nessa formação para que os fisioterapeutas consigam tirar proveito e ter um raciocínio clínico melhor e, a partir daí, ter mais resultados dentro dos seus consultórios, né? E aí o paciente vai ficar encantado com o trabalho que ele faz, que é o que eu faço hoje. Eu digo que hoje as pessoas eu encanto as pessoas e as pessoas saem por aí falando... dissipando esse encantamento. Exatamente. Porque
Acho que há um mês atrás eu conversei com uma paciente, foi a primeira vez que ela foi lá, foi uma indicação de um médico que eu gosto muito. E ele também é meu paciente, e aí ela fez assim, olha, se doutor, o nome dele é Márcio Sanctos, se doutor Márcio mandou eu vir pra cá, é porque ele sabia que você era diferente. Aí eu vim. Quando eu cheguei aqui, você tocou em mim, fez umas coisas, não sei o quê. Eu saí sem dor. Minha filha, eu estou encantada. Eu falo de você pra todo mundo. É quem espera ter estralo, ter mais dor, vai tirar dor, mas de repente... Veja, uma pessoa crônica, que tem fibromialgia, que tem doenças reumatológicas, enfim, um monte de problemas. Tu acha que eu vou ficar manipulando uma pessoa dessa? Não tem condição. Então, quanto mais sutil o toque, mais profundo é o tratamento. Então, quando a gente fala assim, a osteopatia é o creco. Essa é a osteopatia de quem está aprendendo. Porque a gente começa por aí. Mas quem trabalha realmente com a osteopatia, trabalha com um toque muito sutil. Trabalha com meninge, trabalha com crânio, trabalha com víscera. Então, são toques muito delicados, que isso a gente treina. O toque a gente treina. E a partir daí, o resultado, ele vem excepcional. E aí o paciente, ele divulga o seu trabalho, ele te vende para todo mundo, ele diz que o osteopata é meu osteopata. Você vira a Disneylândia da fisioterapia. Exatamente. Mas então, é isso mesmo, viu? A Lorena Suassuna, né? A própria Disneylândia da fisioterapia, minha gente. Só quem convive, quem tem a honra de assistir uma aula, de pegar um pouco desse conhecimento, porque é um poço de conhecimento essa mulher, o tanto de formações, de cursos, né, essa busca incansável também pela melhoria, né, Lori? Porque a gente nunca sabe tudo. Isso. E a gente sempre tem um pouquinho mais para melhorar, para trazer, nem que seja confirmar aquilo que a gente já sabe. Isso, exatamente. Não, veja, eu tenho 20 anos de experiência. Em 20 anos eu fiz, sei lá, 1 milhão de cursos, um monte de cursos. E cada vez que eu faço eu faço, eita, eu posso agregar esse conhecimento aqui. Eita, eu posso agregar. Por mais que eu já soubesse da técnica, mas o professor falou de uma forma diferente, que facilitou o entendimento, e eu pego aquilo dali e faço, opa, eu posso usar de forma melhor isso aqui que eu já sei. Então, isso que é legal, é você ir em busca de conhecimento e sempre pegar o melhor de cada um deles para poder agregar no seu trabalho, né? Eu costumo conversar isso com uma amiga minha. A gente sai comprando uns cursos e diz, pelo menos, não foi muito bom não, mas pelo menos eu sabia o que não presta. E aí outros, poxa, maravilhoso, eu sabia disso, mas tinha tal coisa que eu ainda estava mais ou menos assim e agora liberou aqui, né, mais uma ideia, mais uma luz. Então, conhecimento nunca é demais, né? De jeito nenhum. Eu sou muito dessa linhagem. André fica pra morrer. Porque eu vou pra fora do país estudar, mulher. Meu filho aqui brinca, mãe, tu ainda estuda? Eu disse, se eu ainda estudo, eu acho que eu estudo mais do que o que eu estudava antes. É isso mesmo. Não para Sempre nunca. tem, Se você não verdade. gosta de estudar, não entre nessa área, porque a gente não para nunca. Nunca de estudar. E assim, é gostoso. É gostoso porque toda vez que a gente vai em busca de algo novo, a gente fica mais encantado. Mais encantado. E mais encantado com o que a gente pode fazer para os nossos pacientes. E querendo entregar mais. Quer saber, assim, poxa, eu quero que essa pessoa sinta esse bem-estar. O meu maior presente não é dar aquilo ao paciente. É receber a mensagem de volta dizendo assim, Lorena, eu tô sem dor. Ou você transformou a minha vida. Cara, eu recebi essa mensagem. Eu fiz, gente, uma pessoa que sentia dor o dia todo dia, chegar e mandar uma mensagem pra mim, tem 15 dias, foi exatamente 15 dias que a gente tava tratando, tem 15 dias que eu não sei o que é sentir dor. Nossa, que mulher, isso aqui bate meu coração. Eu fico feliz da vida. É o sentido, né? É o porquê de você fazer tudo isso, na verdade, exatamente. Né? É bem por aí mesmo. A gente não é romântica não, viu, minha gente? Não, sou de jeito porque nenhum. Fisioterapia é isso mesmo. Mas a gente gosta do que faz, né? Então, demais. eu sou fãzaça da fisioterapia. Somos suspeita. Duas. E aí a gente vai falar que vai ter o segundo... Ser filho? Sim? Sim. Já estava ansiosa por esse momento. Vai ter o segundo Cefid, próximo ano. Vai ser uma vez por ano, pra gente ajustar, fazer convites e tal. E aí, próximo ano, talvez um pouco maior, mais exuberante. Então, porque foi bem intimista, gente, o Cefid. Foi um congresso que eles colocaram convites, né, bem íntimos mesmo.
Foram poucas pessoas participantes, mas foi maravilhoso isso, porque a gente ficou realmente muito envolvido, né, com tudo ali. A gente teve acesso aos palestrantes, então todo mundo ali era da área e todo mundo saía perguntando. Assim, gente, foi uma coisa, assim, uma conexão, um negócio. Você entra numa atmosfera diferente. Foi muito, muito, muito incrível. Eu fiquei muito feliz. Só profissionais daqui, na verdade, tiveram alguns de fora, né? Da Paraíba, isso. Mas vai fortalecer muito a fisioterapia de Pernambuco, do Nordeste, que é isso que a gente estava comentando também no outro programa que a gente gravou, falando que, como buscam o Sul. Tudo bem, tem muita gente boa no Sul, e a gente sabe que o pessoal divulga um pouco mais, faz mais essas coisas de aula e tal, mas a gente tem muita gente grande aqui, Lorena comigo, bem do meu ladinho, e muito acessíveis. Então, acho que vale muito a pena, antes da gente procurar lá fora, a gente procurar saber já quem é a galera que está aqui, bem pertinho da gente, porque já tem muita gente incrível. O Cefid, ele nasceu, assim, para ser intimista, esse primeiro. Sim. Mas, a partir do momento que as pessoas conhecem, a gente vai deixando ele um pouco mais robusto. Um pouco mais robusto. E à medida do crescimento, né? Graças a Deus, deu muito certo. Você estava lá, você viu. E todo mundo que avaliou o evento disse que foi muito bom. Então, já estou esperando o próximo. Sempre tinha isso. Eu quero o outro. Então, ano que vem tem de novo. Cefid 2026, com certeza. Para quem não foi, vai ter a chance de ver um pouco dos profissionais que estiveram no primeiro Cefid, né? Esse mês todo a gente vai trazer os palestrantes, como eu já falei no início, e temáticas incríveis. Vou deixar o @, né? O Instagram... o trabalho deles, alguns já dão aula, alguns dão mentoria. A Lorena também tem a mentoria dela, que a gente já falou no programa. Eu vou deixar também aqui o link. Então, busca, gente, isso, porque é tão maravilhoso a gente estar crescendo e a gente tá botando a fisioterapia, assim, realmente no nível que ela merece, né? Porque a fisioterapia só tende a crescer. E que bom que a gente tem foguetes como Lorena para a gente ir embora na cauda dela. Eu já tô na cauda dela, viu? Vamos embora, subindo com ela, com certeza. Vamos elevar o nível da nossa fisioterapia aqui do estado. Isso. Pernambuco precisa crescer. Nós de Pernambuco precisamos voar muito alto. Vai chegar lá, vai chegar lá. Simbora. Meu amor, muito obrigada, Lore, mais uma vez. Obrigada pela participação, obrigada pela sua recepção. Muito feliz, de fato, assim, muito orgulhosa de ter profissionais, né, no seu perfil. E a gente se sente ainda mais entusiasmado, assim, ainda mais envolvido. E espero chegar um pedacinho de uma Lorena aí. Vai chegar, já chegou, discípula. Você é maravilhosa. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui e poder divulgar, assim, a fisioterapia do nosso estado. Isso. Né? Vamos crescer, a gente precisa voar. Não precisa ir para longe para chegar em coisa boa, não. Aqui tem. É isso aí. Microfone aberto para você sempre que quiser voltar. Obrigada. Depois a gente procura aí uma outra pauta bem interessante. Simbora. Vamos. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão também de algum assunto, pode trazer pra gente, porque nosso objetivo é esse, né? Divulgar, educar, trazer informação e fisioterapia de qualidade. Exato. Tá? Então, Lorena, muito bem-vinda. Bem-vinda a Porto Zero. Também é uma casa para você, está aberta. Se tiver ideias de cursos. Então, o pessoal da Porto Zero é incrível com o trabalho deles em divulgação, em mídia. O nosso estúdio pequenininho, mas é intimista, igual o Cefid. E eles fazem um trabalho excelente também. Então, me juntei justamente pela oportunidade e competência, né? Responsabilidade com tudo isso, porque a gente sabe que a gente também tem que procurar um veículo de responsabilidade para trazer o material bom, né? Um material de qualidade, né? Isso. Então, a gente vai se juntando com os bons. E isso é que vai fazer a diferença. Exatamente. Vamos fazer muitas coisas ainda juntas. Olha que máximo. Gente, tá gravado, hein? Vai, não se preocupe. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre essa fisioterapia, osteopatia. E aguardo para o próximo Fisiotalks. Sejam bem